Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Meus amigos, em várias situações, temos responsabilidade pela vida dos outros. O piloto no comando de uma aeronave, o médico na sala de cirurgia, mas no trânsito estamos expostos a todo instante e é fundamental cuidarmos da nossa vida e, claro, da vida dos outros. E hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Jailton Ribeiro Chagas, especialista em direito civil, e o assunto que vai comandar a nossa entrevista aqui é o trânsito. E aí, doutor, seja muito bem-vindo, viu? Prazer. Muito obrigado pela presença aqui. Doutor, você tem um currículo tão bom. Você é um entrevistado que a gente pode trazer várias e várias vezes para falar de vários e vários assuntos, né? Agradeço. Isso é muito bom. Doutor Jailton Ribeiro Chagas, formado em Direito pela Unip, pós-graduado em Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho, especialização em Tribunal do Júri. Como eu adoro assistir a Tribunal do Júri. Filme que tem Tribunal do Júri, eu fico louco para assistir. Palestrante na Faculdade Unisal, palestrante na abertura da Semana Jurídica da Unip. Tem escritórios na cidade de Americana, aqui pertinho, denominado como Chagas Advocacia, há mais de 15 anos. E atua nas áreas de direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, direito criminal, direito de família e direito empresarial. O cara tem tanto direito assim, jamais em tempo algum pode se enrolar com o direito, né? Não há como. Doutor, nós vamos falar aqui hoje das suas especialidades, mas a gente vai focar basicamente no Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Tá certo. Muitas mudanças? Várias mudanças. Inicialmente eu gostaria de te parabenizar aí pelo programa. Muito obrigado. Dar uma boa tarde para os telespectadores. Muito legal. Né? O programa sempre é muito bom, muito divulgado. Que bom. E agradeço aí pela participação. Temos sim várias mudanças aí no Código de Trânsito Brasileiro. Nós tivemos algumas em 2016 que foram imperceptíveis, que não houve tanta divulgação, e agora nós temos aí as alterações que irão vir a partir do dia 19 de abril. A partir de agora, então, de abril, de dia 19, a coisa muda? A coisa muda. Bom, primeiro, o que teve de mudança que a gente nem percebeu? A mudança que houve em 2016, que foi efetuada pela presidente Dilma, ela fez uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro dizendo o seguinte, que antigamente, quando nós temos o carro furtado ou roubado, e esse carro era encontrado pela polícia, ele ia para o pátio e o proprietário do veículo não tinha responsabilidade sobre o pagamento de guincho ou da estadia do veículo lá no pátio. Tá. E aí a Dilma fez uma alteração e mesmo que se tivesse alguma responsabilidade na época, o que se pagava de pátio era no máximo 30 dias. Aí veio essa alteração do Código de Trânsito dizendo que mesmo que o carro tenha sido furtado ou roubado, a responsabilidade é do proprietário de pagamento de guincho e pátio. E o máximo de tempo que se paga agora é de 6 meses. Ou seja, a pessoa é penalizada duas, três vezes. Mas espera um pouquinho, mas então antes da Dilma sancionar essa nova lei, eu não tinha responsabilidade sobre as despesas de pátio, de guincho e tal. Mas sim. Quem pagava isso para eu tirar, então? O Estado. Tá. A responsabilidade do Estado ou do município. Entendi. Dependendo da situação. E agora somos nós que temos que pagar. Se o seu carro for furtado ou roubado... E se for encontrado, claro... Se for encontrado o veículo e for recolhido ao pátio, o proprietário... Então, vamos pedir aqui, por favor, para o ladrão deixar pelo menos o dinheiro do guincho, do pátio, porque isso é uma vergonha, né? Sim. E isso aí é passivo de já que também é da sua área aí, o direito do consumidor, isso é passivo de se recorrer? Então, o que eu tenho aconselhado, porque os tribunais na nova lei não têm aceito que não se recolha para poder se retirar o carro. Precisa pagar as taxas para depois retirar o carro. Então, o que eu tenho aconselhado aos meus clientes, que as seguradoras também, as companhias seguradoras estão brigando com isso, é que entre com mandado de segurança e faça o depósito do valor em juízo e vá discutir. Tá. E vá discutir para que isso chegue uma hora. Não, mas, sabe, eu não sei nem quanto que fica 30 dias de pátio, né? Não sei qual que é o valor que se cobra. Isso aí não é uma taxa normal? Cada lugar um valor, não?
Então, a lei determina que o Estado ele pode terceirizar, né? Então, o Estado terceiriza para alguns entes e aí as taxas... Coloca o que quiser, né? Existem valores de 60, 70, 80 reais de diária, dependendo do veículo. Então, claro, quando o dinheiro for muito maior, compensa. Agora, de repente, o trabalho que dá para você, por questão de pagar 1 dia, 2 dias de pátio, mais o guincho, às vezes o brasileiro fala, quer saber, deixa para lá e tal, mais ou menos assim, né? Sim. Bom, lamentável. Bom, e as mudanças atuais? Vamos lá. Então, agora a partir de 19 de abril desse ano, porque a lei foi sancionada em dezembro do ano passado. O presidente Michel Temer fez algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, e em virtude do aumento de acidentes com veículos, e causa morte ou lesão corporal grave. Tá. E aí recrudesceu-se os artigos do Código de Trânsito a respeito dessas penas, sendo que a pena mínima agora para aquele acidente em que há uma vítima fatal é de 5 anos de prisão. Essa é a pena mínima quando existe uma fatalidade. Desde que a pessoa esteja embriagada, ou esteja sob efeito de qualquer substância análoga. Não é só a questão do álcool. Pode ser maconha, cocaína. Assim. Agora, pera um pouquinho, o senhor usou um termo aí, desde que a pessoa esteja embriagada. Estar embriagada é diferente de estar com o nível um pouco acima no corpo do álcool? Nós chamamos essa lei hoje de tolerância zero. Tá. Porque 0,3 já significa que está... Vale o quê, 0,3? Um copo de cerveja? Um copo de cerveja provavelmente. Já é suficiente? Já é o suficiente. Tá. Já é o suficiente. Então, se a pessoa for parada numa blitz, numa eventual blitz, e nessa blitz ela passar pelo teste do bafômetro e ela acusar 0,3, ele pode ter o carro apreendido. Então, vamos esclarecer isso aqui para depois até a gente voltar assim, nos aprofundarmos também em outra situação. Bom, o que é hoje, vamos conversar como o que vai ser daqui para frente, a partir do dia 19. A partir do dia 19. Muito bem, eu vou até me colocar como exemplo. Vamos supor, estou num restaurante jantando, tomei um cálice de vinho que já vai alterar. Sim. Aí, peguei meu carro, fui para casa e tem uma blitz. Sim. A blitz me parou. Sim. Pediu documento e tal, não sei o quê, e aí, não sei se o policial... ele percebe alguma coisa ou não percebe, ou é regra que todo mundo tem que passar pelo bafômetro, não sei. Eu não faço o bafômetro, não quero fazer. Sim. Porque é aquela história de que não quero produzir prova contra mim. E aí, como é que fica? A partir do dia 19. Isso. A Constituição Federal, isso já vale hoje, mas vai valer a partir de 19 de abril também. A Constituição Federal, realmente, ela fala que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo em qualquer situação. Tá. Eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo. Mas aí a polícia parou, eu vou me identificar e ele vai querer fazer o bafômetro. Se eu me recusar, ele vai me recolher à delegacia. Tá. E aí na delegacia eu posso fazer o exame de sangue ou não posso me recusar. Também pode se recusar. Também pode recusar, mas a partir do momento da recusa, subentende-se que eu sou culpado. É ato contínuo? É ato contínuo. Já tem a multa no valor aí, sei lá, de quase R$2.000? Isso. E a apreensão do veículo, não? Pode ser apreendido o veículo ou pode ser liberado. Isso vai depender da autoridade policial. E a habilitação? A habilitação também. A habilitação é apreendida. É apreendida. E pode responder até 1 ano de suspensão. Muito bem. Mas vamos lá. E se você fizer o bafômetro e acusar que está acima? É o mesmo procedimento ou é mais agravante ainda? Não, mesmo procedimento. Não se agrava? Não se agrava. O que tem acontecido agora com os tribunais é o seguinte: quando se passa pela primeira vez por uma situação dessa, existe uma certa complacência em se liberar a pessoa, a suspensão para dirigir da carteira de habilitação é um período menor. Agora, quando existe a reincidência, ou seja, não é a primeira vez em que eu sou pego embriagado ou com substância análoga, tal, dirigindo, aí já existem decisões nos tribunais determinando que seja preso. Preso. E é uma pena mínima? Em regime semiaberto. Tem sido dado aí uma pena normal de 2 anos, 2 anos e pouco, em regime semiaberto. Regime semiaberto. Bom, exato. Doutor, vamos lá. Eu vou chegar numa conclusão aqui drástica,
mas eu também não estou aqui para enganar ninguém. E eu sou extremamente aberto e falo aquilo que me vem à cabeça, eu falo, até porque acho que é isso que o telespectador está esperando de mim e de todas as pessoas que estão na televisão. Então vamos lá. Agora, aconteceu um acidente. Sim. Com vítima. Sim. Aliás, é o seguinte, vítima, a partir do momento que tem um acidente, tem vítima já. Às vezes a vítima é fatal ou não, mas vítima sempre tem. Sim. Mas não seja vítima fatal. Qual que é, se você estiver sob efeito álcool, qual que é a pena? Como é que 3 anos, começa com 3 anos. Isso aí não tem como, é a pena mesmo. Isso, se ocasionar lesão corporal grave, sim. 3 anos. 3 anos. Mais aquela história de perder a carteira, a multa, essa coisa toda. Exatamente. E se tiver vítima que vem a óbito? 5 anos a pena mínima. Pena mínima. Pena mínima. E aí é reclusão. Reclusão, regime fechado. Regime fechado. Pode ser dado regime fechado. Inafiançável? Não. Aí a lei diz o seguinte, o Código Penal, porque aí invade a seara do Código Penal. Nós vamos entrar numa questão do Código Penal. Vem um artigo, se eu não me engano, 322 do Código Penal, que ele fala o seguinte, que o delegado, a autoridade policial, ele pode colocar uma fiança se a pena for menor do que 4 anos. Como essa pena ela é maior agora, que ela, a partir do dia 19 de abril ela passa a ser de 5 anos, 5 anos, então o delegado não pode arbitrar uma fiança. Entendi. E aí cabe à pessoa, através de um advogado, solicitar, fazer um requerimento ao juiz, para que o juiz arbitre a fiança. Mas se eu não me engano, quando a pena é menor do que 4 anos, a fiança arbitrada pelo delegado vai de 0 a 100 salários mínimos, de 1 a 100 salários mínimos, então o delegado pode arbitrar a fiança nessa faixa, mas quando vai ser o pedido ao judiciário, ao juiz, aí o mínimo é de 20 salários mínimos e até 200 salários mínimos pode ser a fiança. Bom, doutor, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar ainda, estou fazendo um suspense aqui, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. O doutor tem o hábito de tomar um vinho, alguma coisa num jantar ou em casa, Sim. gosta de uma cervejinha? Sim, claro. Tá. Quantas e quantas vezes o doutor já ouviu alguém falar assim, olha, eu não posso beber um copo de cerveja, já me deixa zonzo. E quantas vezes o senhor já viu gente tomar uma caixa de cerveja e sair dirigindo? Quer dizer, esse cara sai, teoricamente. O que o álcool faz no meu corpo, algo diferente do que faz no seu corpo. Sim. Isso não se leva em consideração? Não se leva em consideração. Mas deveria, né, doutor? Poderia ser levado em consideração. O grande problema que eu entendo nessa questão, porque nós aqui no nosso país, nós temos a mania de criação de leis. Sim. Nós vamos criando lei e vamos recrudescendo como se a pena, na verdade, fosse resolver a situação. O que falta é um pouco de cultura para as pessoas para entender que quando ele bebe, ele tem que ter alta consciência de que ele não pode estar dirigindo, né? Uhum. E aí não se pode colocar uma lei que consiga medir o que o álcool pode provocar numa pessoa, não. Então acaba sendo de forma geral. Tudo bem, entendeu? Entendo. Então, gente, é o seguinte, o que é que as companhias de cerveja, de vinhos, as vinícolas, as destilarias, o que é que elas pensam disso, hein? Olha... Porque elas vão quebrar, doutor. Sim. Não tem como. Sim. A grande publicidade aí é de se beber não dirija, né? E essa é a publicidade que as companhias que fabricam as bebidas alcoólicas fazem, né? Para que as pessoas não dirijam aí quando estiver sob o efeito de álcool. Então, eu concordo, gente, é o seguinte, de repente alguém pode estar me acompanhando aí e pode ter passado pela tragédia de ter perdido alguém, se envolvendo em acidente com pessoas que estavam alcoolizadas. Eu sei, entendo, a dor é terrível, a dor da perda, mas eu acho que essa lei é uma falsidade, doutor, na minha visão, porque é o seguinte, então não se pode mais vender bebida alcoólica em há muito tempo lá, você não chega no lugar para tomar.
Porque é o seguinte, doutor, a grande verdade é que se nós quisermos tomar as habilitações de 90% do povo brasileiro, é só você pegar os restaurantes, uma blitz ali, porque não tem como, todo mundo vai ao restaurante comemorar alguma coisa, vai jantar, toma alguma coisa, doutor. Sim, sim. E esse é o procedimento normal, né? Esse é o procedimento normal. Eu vou jantar com a minha família, com os meus filhos. Vamos brindar alguma coisa. Sim, sim, esse é o procedimento normal. O que eu acho é que precisaria fazer, como em outros países, uma questão de educação. Porque nós aqui, Alberto, nós temos também um critério nesse país de se fazer dinheiro. E aí, evidentemente, que as multas geram recursos. Sem dúvida. Os pátios, o recolhimento de veículos para os pátios também geram recursos. Gera recursos para municípios, etc, etc. Então, quando as leis são criadas no nosso país, elas têm o objetivo, sim, vamos combater aí a direção, porque, por exemplo, numa pesquisa feita o ano passado, na nossa região de Campinas, nós tivemos aí um aumento de 50% de acidentes com morte. E isso é muito significativo. Ligados ao álcool. Uma pesquisa que foi feita em meados do ano passado, junho, julho do ano passado, mais ou menos, fez uma pesquisa na região e descobriu-se que houve uma incidência aí, 50% de aumento em acidentes de pessoas que tinham consumido bebidas alcoólicas. Doutor, vamos pensar também numa situação. Eu gosto de criar situações para que o senhor elucide aqui para a gente. O cidadão foi a um determinado lugar, ele jantou e tal, ele tomou uma cerveja, pronto. Tá voltando para casa com medo que não tem tamanho, andando a 20 por hora, daquele cuidado, aquela coisa toda. De repente vem um cara na contramão e pega ele. E aí? Sim. Ele vai preso também? O cara que tá certo vai preso? Se comprovado que ele estava alcoolizado, ele vai responder por estar dirigindo alcoolizado. Independente da culpa do acidente. Olha só, o cerco está se fechando, hein, doutor? Porque, na realidade, ele não poderia estar dirigindo o veículo. Tudo bem que a culpa foi de um terceiro que surgiu lá no meio do caminho, mas se ficar comprovada essa situação... Poderia se entender que se ele não estivesse sob efeito do álcool, ele teria um discernimento muito mais rápido, um reflexo muito mais rápido, ter escapado de repente do acidente. Sim. E nós, como advogados, nós procuramos alternativas. Quais são as alternativas nessa situação? Uma delas é de tentar buscar saber se o equipamento que o policial utilizou estava ferido. Isso aí já faz parte do advogado, já faz parte da defesa. Exatamente. Porque muitas vezes o equipamento não está ferido. A pessoa passa lá pelo bafômetro, e não se indica um índice alto lá, mas não está ferido o equipamento. Qual é a validade dessa prova? Quanto tempo demora essa aferição? Porque o cara está preso. A princípio sim. A princípio ele está detido na delegacia. Tá. Né? O delegado o prendeu lá e está verificando se vai arbitrar uma fiança para ele ou não. Tá. Né? Aí, normalmente quando se pede a aferição, se pede quando ele está respondendo o processo penal. Não, é durante o processo. Sim, durante o processo é que nós vamos pedir para saber se o equipamento está aferido ou não. Pode acontecer, por exemplo, do delegado não ter arbitrado uma fiança, ele ser conduzido mesmo ao presídio, sim, pode ficar ser. preso, o processo, e aí mais para frente descobre-se que não estava ferido. Sim. E aí como é que é? O Estado ressarce tudo? Sim, o Estado tem a sua responsabilidade. Se ele faz uma pessoa responder por um delito, por um pseudo-delito, né? Porque para que a pessoa seja condenada mesmo, né? Tem que existir as provas, que em direito nós falamos de autoria e materialidade. A autoria, ele estava lá dirigindo e fez o acidente, etc. É fácil a comprovação, né? Agora, a materialidade vem da onde? A materialidade vem da prova. Da prova cabal, né? Cabal. A partir do dia 19, conforme disse o doutor, muita coisa vai mudar e a gente tem que ter uma atenção, quer dizer, a gente tem que ter consciência, tá? Mas, doutor, muita coisa vai mudar, mas tem um item aí que continua igual. Sim, o artigo 306, que fala a respeito da condução do veículo automotor, só conduzir o veículo automotor sobre a substância de álcool, sob álcool ou substância análoga, psicoativa, maconha, cocaína, etc., crack, essas coisas, a simples condução do veículo não alterou o código. Então não houve um aumento dessa pena
no artigo 306, que nós chamamos, né? O artigo 306, conduzir o veículo, continua com a pena anterior. Conduzir o veículo sob efeito do álcool. Exato. Essa não mudou. O que mudou, o que aumentou a pena foi se existiu acidente com vítima fatal ou se causa lesão corporal grave. Olha, juro que eu não consigo entender essas coisas. Sim. Quando alguém conduz o carro sob o efeito do álcool, ele está predisposto a provocar um acidente. Ele está na iminência de provocar um acidente. Sim. Mas ele só vai ser punido se provocar, você não entende. Só se provocar um acidente, senão não. Mas ele vai ter uma punição mais branda porque ele está dirigindo um veículo alcoolizado, mas não provocou nenhum acidente, não ocasionou falecimento de ninguém ou não lesionou ninguém gravemente, então essa pena não mudou, essa pena continua lá, me parece que de 2 a 5 anos, se eu não me engano, salvo engano, está lá, né? Mas os tribunais em si têm considerado, no caso de reincidência, né? Sim. Que nós já conversamos um pouco aqui, no caso de reincidência, de se decretar aí uma pena em regime semiaberto, para que a pessoa seja dirigida ao presídio lá, ela vai ser conduzida ao presídio. Mas quem for pego pela primeira vez, que não tem um histórico, então soprando ou não soprando o bafômetro, ele vai ter a habilitação suspendida. A habilitação vai ser suspensa, o carro vai ser apreendido, vai pagar uma multa, provavelmente vai fazer um novo curso de reciclagem para aprender que não pode dirigir alcoolizado, etc, etc. Ou algumas vezes até se coloca, porque se permite nisso, né, quando a pena ela é abrandada, para que a pessoa assista a palestra, etc, etc. Bom, o senhor está preparado para tanto trabalho que o senhor vai ter a partir do dia 19, não? De abril? Nós já temos tido, né? Nós já temos tido, porque a quantidade de pessoas que tem essa situação de estar dirigindo sob efeito de álcool, normalmente sob efeito de álcool, isso é comum, isso tem sido muito comum, são vários os processos aí pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, isso acontece quase que todos os dias, pelo menos no escritório, nós sempre temos pessoas aí nessa situação. Bom, muita gente, eu confesso que não sabia exatamente o dia que ia entrar em vigor. Então é dia 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril, eu nem sei, deixa eu ver que se é uma segunda-feira, hein? Deixa eu ver se é 19 de abril, deixa eu colocar aqui, porque de repente, isso pode ser até num final de semana e a pessoa... Ó, gente, é uma quinta-feira, hein? 19 de abril é uma quinta-feira, e você não normalmente, eu estou dizendo aqui como as coisas que acontecem no Brasil, eu gostaria muito que fosse diferente, mas normalmente quando a lei é colocada, já há uma avalanche de blitz, aquela coisa toda. Então você imagina como é que vai ser o final de semana. Sim, nós temos um período aí, porque essa lei ela foi editada no dia 19 de dezembro. Só que existe um período que em direito se chama vacatio legis, que é um tempo de adaptação. E aí, né, colocou-se aí 4 meses como adaptação, a partir do dia 19 de abril, então, ela entra efetivamente em vigor. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte, tirando aqui os telespectadores do programa, do seu programa aqui, do Visão Geral, que estão nos assistindo agora, quantas pessoas nesse país leem o Diário Oficial? Eu nunca li o Diário Oficial na minha vida. E a lei, ela é editada onde? No Diário Oficial. Então, se os meios de comunicação, se o seu programa, por exemplo, não faz uma divulgação dessa para os telespectadores, o que vai acontecer fatalmente é que as pessoas não iriam ter conhecimento de que a partir do dia 19 de abril poderia ser preso e condenado até 5 anos de prisão. Gente, isso aí é o seguinte, a importância da gente ter consciência disso, isso desgraça uma família, isso acaba com uma família. Aliás, não só de quem está preso, de quem vai para a cadeia por ter cometido, de repente, o acidente, e acaba com a família das pessoas envolvidas no acidente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Daqui a pouco vai ser o seguinte, ou é táxi, ou são essas empresas que prestam serviço aí pelos aplicativos, ou toma alguma coisinha na tua casa.
Sim. As reuniões em casa. Mas isso vai mexer muito com a economia do país. Sim, sim, porque o consumo, a tendência é que o consumo de álcool caia. Muito. Ou as pessoas façam o que hoje eu tenho visto acontecer, é o seguinte: se elege uma das pessoas, quando se saem 3, 4, 5, 6 pessoas, se elege uma das pessoas que aquela naquele dia não vai beber para poder conduzir o veículo e levar os outros embora. Mas é o seguinte, né? Tudo bem, é a história do motorista da rodada, né? Isso, é o motorista da rodada. Mas é uma coisa assim, eu imagino que nós tenhamos muitos problemas econômicos. No entanto, se resolver e nós não tivermos mais acidentes, mais mortes no trânsito, então aí tanto melhor, porque não há dinheiro que possa valer uma vida, né? Então isso aí é interessante. Vale para motoqueiro, para motociclista? Para qualquer veículo. Para ciclista também não? Não, para ciclista não. O ciclista pode estar borrado e dar uma pedalada. O ciclista dificilmente ele vai ocasionar um acidente com vítima fatal ou alguma lesão corporal. Normalmente grave, ele passa a ser a vítima, normalmente né? ele passa a ser vítima. Então para o ciclista não tem isso. Existe uma discussão aí com relação a motociclista, com acidente de motociclista, que muitas vezes se divulga em internet, dizendo que quando existe uma colisão de motocicleta com veículo, algumas pessoas têm entendido que se trata de atropelamento. Na verdade, não é. Não é. Estão divulgando essas informações na internet já há algum tempo. Eu já vi isso. É preciso tomar cuidado com essa história, porque não é atropelamento, e sim um acidente de trânsito que entra lá dentro do artigo 302, 306, 308, nos artigos que falam do Código de Trânsito Brasileiro a respeito de acidente automobilístico. Doutor, embora eu não me recordo de ter visto alguém ser multado ou ser punido por estar alcoolizado, mas o pedestre também tem lá suas obrigações, não? Tem as suas obrigações. O Código de Trânsito Brasileiro, ele também prevê situações que o pedestre ele tem que obedecer a sinalização, atravessar na faixa de segurança, mas isso é uma coisa que ela não é muito divulgada, Alberto, porque na verdade, a nossa cultura não é de ler. Ninguém pega uma Constituição Federal para ler, ninguém pega um Código de Trânsito para ler, ou um Código Civil. Os advogados ainda bem, né? Para os advogados é ótimo, bem, né? Mas eu entendo que as pessoas deveriam, sim, tentar conhecer um pouco mais, porque o nosso problema de educação no país, ele é um problema muito sério. Então, o governo, quando ele toma essas medidas, e aí eu digo que algumas medidas são econômico-financeiras, né? São algumas medidas aí que acabam trazendo alguns recursos, ele deveria fazer uma divulgação extensa. Isso deveria estar aparecendo... Sem dúvida. Em todas as emissoras. Sem dúvida. Deveria ser uma coisa assim, com uma divulgação muito extensa, deveria ter folhetos... Deveria ter nas estradas, olha, a partir de tal data vai acontecer isso, isso, isso. Mas acontece que o sistema de arrecadação de multa, o sistema de arrecadação de pátio, o sistema de arrecadação de guincho, traz mais recursos, né? Do que ficar investindo nisso. Eu acho que tinha que ser alguma coisa de impacto tão grande, tipo assim, em todo lugar, televisão, a partir do dia 19 de abril, bebeu, dirigiu, bateu, alguém morreu, cadeia. Sim. É um impacto para a pessoa perceber. E olha, eu fico... E nós já temos tantas preocupações, né? Eu não consigo imaginar quem não tenha... quando alguém fala, doutor Jair, tudo bem, o doutor Jair fala, tudo bem, porque é uma praxe, a gente fala que está tudo bem. Sim. Mas se você for ver realmente o que existe de preocupação hoje para o ser humano, para o pai, para a mãe, para o filho, para o avô, para todo mundo, essa vai ser terrível. Quantos e quantos pais, sobretudo os pais, vão ficar extremamente preocupados nos finais de semana, nas festas, nas baladas com seus filhos? Sim. Porque também existe uma análise de o quanto custa para o governo o acidente de trânsito com a vítima, principalmente com relação à lesão corporal grave. O quanto se gasta nesse sentido. Então, o imposto que vem das bebidas não é suficiente. Não é suficiente para cobrir os gastos que se tem com os acidentes. Então precisa ter uma campanha efetiva, porque há anos atrás, eu entendo que o governo de 50, 60 anos atrás, ele tomou uma medida errada quando ele resolveu
fazer do país um país de estradas. Ele poderia ter outros mecanismos, como ferrovias ou outras situações. A aviação desenvolveu há pouco tempo, assim, né? Teve um boom e tal. Sim, mas se o governo não tivesse colocado tanto em estrada, provavelmente o nosso número de acidentes seria muito menor. Né? A possibilidade hoje de nós sofrermos um acidente, por exemplo, entre Campinas e Americana é de 47%, comparando-se com um voo de avião. É de 47%, existe uma estatística aqui. Olha aí. É mais provável que eu sofra um acidente saindo de Campinas indo para Americana, em 47%, do que se eu pegasse o helicóptero em Campinas e fosse para Americana. Então, como se investiu muito nessa situação das estradas nos anos 70, 80, para poder fazer fluir aí as nossas mercadorias para os portos, e importação, exportação, etc., não se pensou nas consequências disso. E as consequências disso nós temos hoje, que são motoristas de caminhão, principalmente, que precisam fazer muitas entregas rápidas, porque o custo do diesel é caro, o pedágio é caro, etc. Ele acaba tomando rebite, ou acaba bebendo, acaba... E para o motorista de caminhão, existe agravante? Não. Não existe agravante. Não existe. É a mesma coisa. É a mesma coisa para eles na condução do veículo deles, é a mesma coisa. Mas eles são obrigados a passar por aquele exame eles passam, de uso eles passam, de substâncias tóxicas? Isso, eles passam por exames profissionais para que se possa habilitá-lo a dirigir veículos de carga de grande porte, né? Para que se possa diminuir o risco. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me ocorreu agora. O senhor falou da reincidência, tá? Sim. Dia 19 começa a vigorar efetivamente a lei. Sim. Tudo que aconteceu até o do dia 19 é computado como reincidência se acontecer depois ou zera tudo? Não. É considerado como reincidência, mesmo que ele tenha respondido, porque o processo, explicando rapidamente assim a respeito da questão do processo, o processo ele tem todo um trâmite no judiciário. Né? Então, a pessoa é condenada e depois dessa condenação ele pode apelar para o Tribunal de Justiça de São Paulo e atualmente, quando o Tribunal de Justiça julga a condenação, aí sim se tem que a pessoa é culpada e tem um antecedente criminal em virtude disso. Entendi. Só quando transita lá no Tribunal de Justiça, que antigamente era no STJ, agora no STF, e hoje não é mais. Hoje o Tribunal de Justiça julgou, então transitou em julgado e aí a pessoa está condenada e consta lá do atestado de antecedente dela, etc, etc. Eu vou te colocar uma situação aqui, para você me responder daqui a pouco. Uma pessoa que está sob efeito do álcool, ela viu que tem uma blitz. E aí ela pegou, parou o carro antes, abriu a porta do carro, foi embora, largou o carro lá. Você vai me dizer o que acontece, tá bom? Okay. Doutor, então vamos naquela situação. O cara tá andando assim, ele percebe que tem uma blitz, ele tomou uns goró e tal, e ele fala, e agora, hein? Ele para o carro, abre a porta do carro, vai embora e larga o carro lá. E aí, o que acontece? Se ele não for abordado pela polícia, porque a polícia também está preparada para isso, porque isso ocorre. Sim, imagina. Isso muitas vezes a pessoa vê que existe lá uma blitz, ele estaciona o carro dele e sai, vai embora. Se a polícia percebe que ele está estacionando o veículo dele e ele sai um pouco cambaleante do carro, o policial pode abordá-lo e aí vai ficar a discussão. Eu não estava conduzindo o veículo quando o senhor me abordou, nós vamos discutir isso? Perfeito. Bom, aí ele pode falar também, mas vamos supor que o policial não o aborde e de repente ele conseguiu fugir, largou o carro lá. O carro não está no nome dele. O proprietário do carro é responsável ou não? Sim, em qualquer circunstância, veja só, isso é uma coisa que acontece muito e os nossos telespectadores têm que ficar atentos, porque muitas vezes as pessoas vendem os seus veículos em contrato de gaveta. Verdade. Ou então entrega o veículo para o seu irmão dirigir, ou para o seu filho dirigir, ou para a sua esposa dirigir. Qualquer evento danoso que for ocasionado pelo motorista do veículo, o proprietário vai responder solidariamente. Com aquele que estiver conduzindo o veículo. Se for de uma empresa, a empresa também solidariamente. Solidariamente. A empresa também responde solidariamente pelos atos dos seus prepostos, é o que diz a lei. Hein? Olha, doutor, e carteira nacional digital? Daí, já vai entrar em vigor? Como é que tá? O estudo está sendo feito para que sim, para que entre, né? A ideia é de se fazer essa alteração para que tenha a carteira de habilitação digital, até porque hoje existe muita falsificação
em termos de documentos no país inteiro e também de habilitação. Né? A digital a gente não vai ter, vai ficar lá. Vai ficar lá. Como, por exemplo, a minha carteira de piloto de avião. Sim. Eu não fico com a carteira, Sim. fica lá hoje na ANAC. Então, mas sim, é só entrar, dar o meu código lá da ANAC e tal, eu pego, ver a carteira, ver se está em dia e tal. Exatamente. Me faltou perguntar uma coisa aqui que eu acho importante. A gente falou de reincidência, mas onde é que fica marcado que a pessoa é reincidente? O judiciário tem todo um histórico de qualquer pessoa que passa pelo judiciário. E lá, então, existe uma ficha criminal, existe uma ficha onde fica o Renavan apontado... pode mostrar isso também, não? Não final, mostra, né? Não mostra. O que mostra mesmo é a identificação civil, a identificação criminal dele nos fóruns, né? E aí, quando a pessoa vai tirar lá uma folha de antecedente, que se chama FA, no judiciário, então quando a pessoa comete um delito que bate lá, a primeira coisa que o representante do Ministério Público faz é pedir a folha de antecedentes, é a FA, para saber se ele já passou por aquilo ou não. Se não passou, vamos para apenas alternativas. Se já passou e é reincidente, vamos lá responder pelo crime na forma como deve ser respondido. E aí as pessoas precisam ter muita cautela. Sabe que vai mexer até com as nutricionistas, viu? Porque as pessoas que não bebem ficam mais magrinhas, mais fininhas e tal. Doutor, o senhor é fantástico, viu? Adorei falar contigo, sua entrevista é maravilhosa e nós vamos trazê-los outras vezes aqui pra gente falar de outros assuntos, tá bom? Ok, eu te agradeço muito, só queria estender um cumprimento aqui ao presidente da Ordem dos Advogados, né? E a toda a nossa classe aí, agradeço muito, foi muito bom participar aqui do teu programa, espero poder voltar. Com certeza, voltará. Doutor Jailton Ribeiro Chagas, especialista em direito civil e em tantas outras coisas, né? Em tantos segmentos aí do direito, deu uma entrevista maravilhosa, esclarecendo, gente, móveis, pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus mesmo, não é só, não precisa esperar dia 19 não, bebeu, não dirija, tá bom? Olha, eu volto à noite às 7 horas, não aprendi ainda que mudou o horário, porque agora o programa é nacional. 7 horas da noite aqui, RF Esporte Clube para todo o Brasil, tá bom? Agora vocês, até mais. Não aprendi o horário ainda, tô no horário antigo.